Evidentemente que a intenção aqui não é encerrar nenhum assunto, e seria muita pretensão minha querer falar sobre os 165 anos de O Livro dos Espíritos em uma hora. Por exemplo, a Comunhão Espírita de Brasília vem fazendo um trabalho lindo, né, sobre o Livro dos Espíritos, trazendo a nossa realidade aos nossos dias, e já estão com quase 600 programas, imaginem só, né? Imaginem uma hora. Mas quando foi pedido para que nós trouxéssemos algum ponto, né, um pouco diferente do comum sobre o Livro dos Espíritos, eu comecei a pensar que mesmo o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tendo sido publicado, a sua primeira edição, 7 anos após o Livro dos Espíritos, em O Livro dos Espíritos já traz muito conteúdo de cunho moral, que muitas vezes, pela correria ou acostumados ali com o Evangelho, nós deixamos de lado, nós acabamos não aprofundando, não lendo, não estudando. E desde 1848, já existia lá na Europa as reuniões frívolas, que eram tidas como passatempo social, acerca das mesas girantes. E Kardec teve acesso a isso em 1854. E vale ressaltar, né, a grandeza de Kardec, porque ele já era convidado a participar dessas reuniões, apenas como passatempo social, mas ele falava, não, eu tenho minhas atribuições aqui, eu não tenho tempo para perder com isso. Mas a pessoa que o convidou era tão próxima, né, e tão querido, que ele falou assim, tá bom, uma vez pelo menos eu vou. E esta uma vez foi o suficiente para ele cunhar aquela famosa frase que existia uma causa inteligente atrás daquele efeito inteligente. Embora boa parte das pessoas ali encarassem o efeito como diversão. E então Kardec, durante 3 anos, ele se dedicou à formatação, à estruturação, né, dos ensinos que os espíritos superiores nos trariam. E tamanho exemplo de humildade, imaginemos um professor consagrado, um filósofo, né, conhecedor já do magnetismo, um cientista também, que poderemos considerar que ele foi, ele abdicar a mão de tudo isso e deixar que a mensagem ela fosse passada da melhor forma possível, com a menor interferência possível. Provavelmente alguns de nós aqui, do alto do nosso pequeno conhecimento, faríamos, não, mas como assim? Tem que passar pelo meu crivo. E ele, compreendendo a gravidade e a importância daquele conteúdo, ele concordou que ele seria assistido, sim, e que ele teria participação, sim, mas prioritariamente o conteúdo, a orientação era dos espíritos. E aí nós podemos perguntar, e até hoje perguntamos, né? Por que eu faço parte de uma família tão diferente de mim, por exemplo? Ou por que pessoas de bem sofrem tanto? Qual a razão das tão faladas desigualdades das riquezas intelectivas, sociais, as desigualdades das oportunidades? E a partir do Livro dos Espíritos foi jogado muita luz em todas essas questões e em tantas outras. Então, voltando só um pouquinho, nós temos que cerca de 7.500, 8.000 anos antes de Cristo,
Os chamados Vedas, que deram origem ao hinduísmo, Vedas eram os textos sagrados, né, lá no Oriente, dos hindus, já se falava de uma tal de regra de ouro. E aí, avançando cerca de 1500 anos antes de Cristo, quando a tradição oral ela abriu espaço para que os textos sagrados dos Vedas começassem a ser escritos, também se falava, se escrevia muito sobre essa bendita regra de ouro. E avançando mais um pouquinho, 600 anos antes do Cristo, budismo, também se falava da regra de ouro. Até que veio o nosso mestre Jesus abalar todas as estruturas e muito além de falar desta regra de ouro, ele veio nos ensinar através do exemplo, através da prática. E que regra de ouro é essa? Para que nós fizéssemos ao nosso semelhante aquilo que desejamos que seja, que o nosso semelhante faça para nós. E por que, embora seja um ensinamento tão antigo, a partir do momento da vinda de Jesus, a partir do momento de sua missão, que nós começamos a talvez prestar um pouco mais de atenção nisso? Porque Jesus, ele não era teórico. O que ele falava tinha muito sentido prático, tanto que assim ele executava. Eu esqueci de falar, gente, sintam-se à vontade, tá? Se quiserem abrir o microfone, fazer algum questionamento, alguma pergunta, vamos juntos, tá bom? Então, ele, ao final de sua missão, né, dos 3 anos, Jesus, ele disse que muito ainda deveria ser dito, mas que não era possível naquele instante. Então que ele enviaria o Consolador prometido, para que esse Consolador estivesse conosco por todo o tempo. Passaram-se 19 séculos, muita barbárie até chegar à época do Espiritismo. E então nós temos em O Livro dos Espíritos, na questão número 1, uma questão que também abala toda a concepção que até então nós tínhamos acerca de Deus. Por quê? Porque a nossa ideia de Deus, antes da vinda de Jesus, era de um pai, um homem bravo, o Deus das guerras, entre tantos outros deuses. Um Deus que fazia acepção, como está lá em um Velho Testamento, como se fosse de fato dessa forma, dos mais privilegiados. Aquele Deus que, assim, ele ajudaria quem fizesse mais oferendas. E aí vem Jesus falando, não. O meu Deus, que é o seu Pai, é um Deus de amor. Mas ele trazia isso através das parábolas, e assim deveria ser. Por quê? Porque era adequado ao contexto daquelas pessoas, ao entendimento daquelas pessoas, à realidade que eles estavam ali. E muitos não entenderam. E até hoje, muitos de nós ainda nos debruçamos em cima dessas parábolas, desses ensinamentos profundos. E também temos dificuldades de compreensão. Foi quando, no século XIX, através dessas reuniões frívolas, né, destes eventos sociais que aconteciam já em todo o mundo, lembrando que começou lá nos Estados Unidos, e Kardec, com toda a sua grandeza moral e espiritual, ele começou a se dedicar à formatação do que entendemos hoje como espiritismo ou doutrina espírita. E aí, lá na questão 1, ele já pergunta, ele não pergunta
a pergunta dele não é acerca de Deus como um homem, de uma forma um pouco mais chique, né? As pessoas falam assim, uma visão eu já esqueci a palavra, daqui a pouco eu falo. Mas assim, uma visão humana de Deus. Não. Deus está muito além disso, muito além dessa compreensão. Mas como nós não entendemos dessa forma, antropofóbica, é esta a palavra, né? Mas como nós temos essa limitação, então, para a nossa compreensão, nós temos que trazer Deus para essa forma humana. E Kardec, ele não pergunta, ele não começa perguntando quem é Deus, né? Não é dessa forma. Mas o ensino que os benfeitores vão nos trazer é que Deus se trata de uma causa primeira ou primária, uma inteligência superior. E aí nós temos que compreender também a limitação, evidentemente respeitando as devidas proporções, do espírito que está trazendo essa resposta. Será que ele compreendia já Deus como Jesus o compreendia? Será que ele tinha acesso direto? Será que ele já estava pleno da realidade divina? Então, se era difícil até para eles, naquela categoria já de benfeitores espirituais, benfeitores da humanidade, imaginemos para nós. E aí, lá no Livro dos Espíritos, nós temos essa divisão em quatro partes. Mas a intenção é, nós conseguimos nos modificar, nós conseguimos nos transformar interiormente através do Livro dos Espíritos? E a resposta é sim, porque nós temos lá na terceira parte as leis morais. Quando os benfeitores nos trazem a diferença do que é o bem e o que é o mal. Quando eles nos trazem que não existem as penas eternas. Se nós nos equivocarmos, como muitas vezes nos equivocamos, teremos sim outras oportunidades, quantas vezes forem necessárias. Não significando que nós devemos nos acomodar. Não consegui fazer isso hoje, então deixa para amanhã, deixa para depois. Não é nesse sentido. É no sentido de oportunidades reencarnatórias. Talvez nós não tenhamos condições dessas novas oportunidades nesse momento aí de transição ao qual passamos neste planeta. Mas certamente a teremos em outros orbes, porque o próprio Cristo nos disse que são muitas moradas na casa do nosso Pai. E aí, em O Livro dos Espíritos, existem 12 citações, 12 questões acerca do orgulho. Por que isso? Porque é o orgulho que atravanca o avanço moral do planeta. O avanço moral de nós como humanidade. Porque a partir do momento que estamos encarnados, nós esquecemos a que viemos. E começamos a viver em função apenas das questões materiais, do cotidiano, da rotina. E o tempo vai passando. E nós damos importância. Então, nós começamos a valorizar mais os nossos títulos, o nosso apartamento, a nossa casa, o nosso carro, a nossa ocupação profissional, nossas roupas, e esquecemos de cuidar dos valores do espírito. É claro, não sejamos aqui falsos, hipócritas,
então eu vou abrir mão de tudo e vou viver apenas em função das questões espirituais. De forma alguma. Mesmo porque não foi isso que Jesus pediu para nós. Não é isso que os nossos mentores esperam de nós. Mas que possamos contrabalancear. Tanto que, em O Livro dos Espíritos, nós temos a questão da lei do trabalho, onde o progresso material e espiritual, sim, também é adquirido através do nosso esforço. Então, se nós nos comprometermos, independente de qual seja a função, dar o nosso máximo, ainda que aos olhos alheios seja percebido como mínimo, nos será acrescido. Em outras palavras, nós podemos remeter aí à parábola dos talentos. Quando o Senhor, ele dizia: muito bem, meu servo, meu trabalhador. Entra na alegria do Senhor, porque o que te foi confiado, você duplicou. E eu demorei um bom tempo para compreender isso, porque eu pensava, mas pelo menos aquele que enterrou o seu talento, ele não perdeu, ele enterrou. E eu lembro que os dirigentes, da época que eu fazia esse curso, falavam, não, mas você não pode enterrar o seu talento. Mas eu falei, mas eu devolvi pro Senhor, né? Eu não perdi. E eles, não, mas você enterrou, você não fez bom uso. E aí, conforme nós vamos aprofundando a leitura, o estudo, e conforme nós saímos da teoria e buscamos a prática, aí nós compreendemos que não devemos de forma alguma enterrar o talento, porque o talento não é apenas nosso. A responsabilidade do talento é compartilhar, é auxiliar. E como será que nós temos auxiliado os nossos semelhantes? E quando eu falo aqui semelhante, não é o semelhante da porta de casa para fora, aquele semelhante distante que nós sequer sabemos o nome, se a pessoa estica o braço ou tem alguma necessidade, nós entregamos ali algum, algum alimento ou até alguma quantia e vamos embora. Não, é aquele nosso próximo mais próximo mesmo, aquele semelhante que de fato nos desafia. Porque eu comecei perguntando, antes do Cristo e antes do Livro dos Espíritos, nós até poderíamos questionar, né? Mas por que eu estou nessa família se as pessoas aqui não têm nada a ver comigo? E aí vem os Espíritos nos trazerem que nós estamos exatamente aonde deveríamos estar. Porque nós temos um passado aí em comum. E embora possamos, sim, evoluir através do amor, o nosso atual estágio evolutivo, ele dá preferência à dor. Então, através da dor, provavelmente nós imploramos para estar aonde estamos, para tentar resgatar o mínimo que seja. E aí, na primeira parte, ainda lá em O Livro dos Espíritos, quando vai se falar da vida espírita, ou vida primitiva, ou vida no mundo espiritual, Kardec pergunta se haveria alguma alteração se não existisse aqui o mundo material, lá no mundo espiritual. Afetaria de alguma forma? E a resposta é, de forma alguma. Mas estes dois mundos, eles interagem. E nessa interação, nós temos que, via de regra, são os espíritos que nos dirigem. E o que isso significa? Significa que uns dos ensinamentos e das práticas de Jesus
acerca do vigiar e orar tem muito fundamento. Porque se não vigiamos nossos pensamentos, nossas ações, nossas intenções, qual é o tipo de espírito que vamos atrair? Vamos atrair, evidentemente, aquele espírito que se sintoniza conosco, com aquilo que emanamos. E aí nós vemos em diversas instituições, diversas assistências relacionadas a desobsessões. Algumas obsessões complexas. De quem é a culpa? Podemos participar dessas assistências como vítimas? Não, né? Porque fomos nós que atraímos. E aí os espíritos nos trazem. O problema é que da porta da instituição para fora, nós agimos da mesma forma que agíamos para atrair aqueles espíritos que foram tratados nas sessões. Então, através do Livro dos Espíritos, nós temos uma responsabilidade enorme com esses ensinamentos, com esse conhecimento. Que tipo de responsabilidade? Colocar em prática. Porque nós não somos os pretensos apóstolos do Cristo no século XXI, nós não dizemos que somos espíritas cristãos, seguidores de Jesus. Então, como seguidores de Jesus, nós temos que ir a campo. Nós temos que estar em campo. Por quê? Porque é lá que nós vamos validar se já conseguimos colocar em prática essa diferenciação do bem e do mal. O que os benfeitores nos trazem? O que é fazer o bem? Fazer o bem é estar alinhado com as leis de Deus. Onde estão essas leis? Eles prosseguem na nossa consciência. Tá, mas por que eu não lembro? Por que eu não acesso? Por que eu tenho dificuldade? Porque aqui encarnados, o nosso corpo material, ele, de certa forma, graças a Deus, ele permite que nós esqueçamos. É como se a gente, naquela passagem de Jesus, é como se a gente limpasse, né, todo o galão para que vinho novo fosse colocado. Porque imagina se nós tivéssemos acesso a todos os nossos equívocos, todos os nossos erros. Será que nós teríamos condição de permanecer com os mesmos familiares, nos mesmos locais de trabalho? Imagino a consciência como ia nos acusar. A aversão que nós teríamos mais aversão, né, com determinadas pessoas. Então, quando nós vamos a campo, o que é ir a campo? Ir a campo é nós, muitas vezes, apenas silenciarmos. Mesmo que, em nosso ponto de vista, nós tenhamos razão. Por quê? Porque nós vamos silenciar para não desarmonizar ainda mais o ambiente. Muitas vezes ir a campo é ser julgado, é ser apontado, ser tido como culpado. E ainda assim termos a consciência tranquila e continuarmos auxiliando. Agora, em um momento tão polarizado, infelizmente, que nós vivemos, será que nós conseguimos privilegiar o diálogo? Será que nós conseguimos ouvir? Será que nós conseguimos deixar de julgar, pré-julgar, para sermos verdadeiramente seguidores de Cristo, apóstolos do Cristo? Nós não podemos colocar o chapéu, né, dos bons samaritanos só dentro da instituição, só aqui na reunião. Porque Jesus não fazia isso, né? Jesus era Jesus em todas as situações. Então nós temos que ser seguidores praticantes dos ensinamentos do Cristo em
todas as situações, por mais difícil pareça. Só que como nós agimos por uma convenção social, se o assunto não está indo, né, para um nível muito bom, nós calamos, mas no sentido de vergonha. Eu não vou falar que eu sou espírita. Eu não vou falar, eu não vou jogar aqui na mesa determinado ensinamento que eu aprendi lá no Livro dos Espíritos. Então, que transformação interior é essa que nós buscamos? Devemos pensar nisso. E aí, tem uma passagem em um livro que vocês devem conhecer, que chama O Espírito da Verdade. E eu gosto de citar porque assim, ela desdobra em várias outras questões. É uma mensagem de Bezerra de Menezes. E o Bezerra traz assim: o espírita cristão é chamado aos problemas do mundo para ajudar com a solução. O que são os problemas do mundo? O espírita cristão é chamado a reencarnar. Esses seriam os problemas do mundo. Problemas aqui também no sentido filosófico, né? Quando filósofos dizem, vamos problematizar determinada situação. É debater. Então, o espírita cristão, como eu estava dizendo, ele é chamado para ir a campo. Mas para quê? Para ajudar na solução. Por quê? Porque nós fomos muito bem instruídos e preparados. Nós demos um trabalhão que a gente nem imagina para estarmos aqui. E aí, será que nós vamos retornar lá para o mundo espiritual mais endividados do que quando lá saímos? E aí, o que você fez com o seu talento? Aí vocês, né, nós vamos responder igual minha compreensão de algum tempo atrás. Eu enterrei, achei melhor enterrar do que perder. Né? E aí Bezerra prossegue. Só que para conseguir isso o quê? Ajudar com a solução, né? Precisa silenciar a discórdia e a censura, a fofoca, o egoísmo, o ego, e alongar o entendimento e o serviço. Olha a dificuldade. Alongar o entendimento e o serviço em detrimento a silenciar a discórdia e a censura. Algumas vezes nós estamos em determinados ambientes, ou muitas vezes, e vem determinada pessoa. Você viu fulano hoje como está vestido? Você viu o que fulano falou na reunião, no almoço, na janta? Você viu lá na assistência tal, na casa espírita, o que foi dito? Aquele obsessor, o que passou? O mentor, aquela mensagem não era para mim, eu tenho certeza que era para fulano que estava lá em casa. Era para o meu familiar que mora distante, para mim não era. Nós temos, muitas vezes, essa mania, esse péssimo hábito de tirar a responsabilidade dos nossos ombros, literalmente terceirizar. Mas Bezerra não acabou, ele continua lá puxando a orelha. Salvar como livrar da ruína ou preservar do perigo. Por isso, Allan Kardec escreveu no luminoso portal da doutrina espírita, ou do espiritismo, que fora da caridade não há salvação. Então, meus amigos, meus irmãos, essa salvação é atribuição nossa. Essa salvação é para antecipar que o pior aconteça. Como ele diz aqui, livrar da ruína ou preservar do perigo. Muitas vezes a nossa ironia, nosso sarcasmo acaba empurrando ladeira abaixo, ao invés de salvar. Então, se nos foi dado o talento para, graças a Deus, termos acesso
a tamanha literatura, começando pelas obras básicas da codificação, começando pelo Livro dos Espíritos, para que nós coloquemos em prática a nossa transformação interior, nós não podemos deixar isso passar. A nossa oportunidade é agora. E por que se fala tanto no Espiritismo da reforma interior, da reforma íntima? Porque é atribuição nossa, é um esforço nosso. Porque nós sabemos que, se via de regra são os espíritos que nos dirigem, então nós temos que ter esse autocontrole. Nós temos que estar mergulhados nesse bem, nessa vontade de Deus, nessas leis divinas que são as leis morais. Para que esses espíritos que nos dirigem, eles passarem a serem espíritos mais elevados, para nos fortalecer, para continuarmos nesse bem e não virarmos joguete. Então, temos uma responsabilidade muito grande a partir do momento que não podemos mais nos esquivar. Ah, mas eu não sabia. Paulo já falava isso, né? Dessa nossa responsabilidade. A partir do momento que nós temos conhecimento, não tem mais como falar, olha, me perdoa. E aí, eu lembro de uma passagem de André Luiz, quando ele estava lá no Ministério da Comunicação, lá em Nosso Lar. E ele estava conversando com outro médico, que tinha sido médico aqui enquanto encarnado, e um médium também, um que era médium. E aí o médium estava desolado, porque ele falava assim, as oportunidades que vocês perderam, vocês não tiveram acesso às verdades divinas que eu tive. Eu fui preparado para consolar as pessoas. Mas por ser muito crítico, eu acabei me afastando e ele alterou toda a sua programação. Por quê? Porque ele foi preparado, ele sabia. Diferente de André Luiz, que ficou estupefato, porque ele falava, eu não sabia que aqui a gente já tinha acesso a isso. Ah, então, por isso que, digamos assim, né, a sua culpa é um pouquinho melhor, não isentando, evidentemente. Todos nós que estamos aqui, todos nós que assistimos, todos nós que lemos, que estudamos, que frequentamos as instituições espíritas ou espiritualistas, nós temos a obrigação de praticar o bem, esta caridade. Só que a caridade mais difícil, né? Porque é a caridade moral. Porque essa caridade moral, ela pede que nós doemos o quê? Nós doemos de nós, o nosso melhor recurso. E aí, relembrando ainda, já que esse mês também comemorou aniversário do Chico, ou até a época do próprio Jerônimo Mendonça, a dificuldade que eles tiveram. Nossa Senhora, lembrando o Jerônimo então, né? Mas a dificuldade que eles tiveram para poder ter acesso a isso, para estudar, para divulgar. Hoje em dia, ser espírita é até um certo status, mas e naquela época? Era proibido, né? Havia, sim, uma predominância do catolicismo muito grande. Então, nós estamos evoluindo, sim, mas o que nós estamos fazendo com esta evolução? E aí, respondendo mais uma das perguntas lá do começo, né? Nossa, aquela pessoa que era tão boa passa por tantas dificuldades. Ai, por que que um casal, né, perde o seu filho tão precocemente? E aí o Livro dos Espíritos nos traz isso, né? A pluralidade das existências, que não existe acaso, que, na verdade, a vida, ela precede
e prossegue. E precedeu tantas e quantas vezes foram necessárias e vai prosseguir também. Então, nós não sabemos o íntimo de cada um. Muito diferente de Jesus, que olhava na hora de curar, e aí ele dizia que poucos retornavam para agradecer. E quando ele falava, não vaze, não peques mais, era porque ele sabia que a pessoa tinha o merecimento, né? Para poder prosseguir, ser reintegrada à sociedade. E tantos que foram curados e as doenças voltaram, por quê? Porque continuaram fazendo mais do mesmo. E passados 2000 anos, 21 séculos, né? Nós, será que continuamos fazendo mais do mesmo? O que é fazer mais do mesmo? É simplesmente seguir o fluxo, né? Ah, eu vou dormir, eu vou acordar, eu vou para o meu trabalho, eu vou para a minha ocupação, eu vou cuidar da família, vou cuidar da casa. E aí a gente passa a semana inteira, né, com pensamento acelerado, pensando horrores, irritados, né, saindo faísca para todos os lados. Aí quando chega no dia da assistência espiritual, dá determinado horário, pronto. Aí a nossa aura cresce, nós nos transformamos, né, em benfeitores encarnados e aportamos lá, né, aparecemos lá para assistência, para palestra, não é? E aí, o que a gente fez durante a semana para justificar que nós estejamos lá, por exemplo, aplicando um passe? Qual é o tipo de emanação que a gente está transmitindo ali para quem está precisando daquilo? Então, como Cristo, né, nos disse, não sejamos hipócritas. Nós temos uma responsabilidade muito grande. A mudança, vocês já ouviram isso, e muito distante de ser clichê, ela começa assim em nós. E aí tem um livro pequenininho, que vocês também muito provavelmente conhecem, chamado Jesus no Lar. Quando ele fala, né, que a revolução, não é essa palavra que ele usa, mas eu estou parafraseando, ela começa embaixo do teto do lar de cada um de nós. Ela começa no nosso coração, na nossa disposição, para que quem nos cerca talvez pense, por mais não fale, nossa, fulano está diferente, está agindo diferente, está menos impulsivo, intempestivo, aconteceu alguma coisa. E aí, através das nossas ações, modificar esse meio que, se for vontade daqueles do nosso círculo de relações, também frequentar onde frequentamos. Por quê? Porque eles perceberam que o nosso esforço é sincero. E aí um parênteses, né? Porque não adianta acreditar que esforço sincero é uma caminhada reta, sem dificuldades e sem equívocos, de forma alguma. Porque o reconhecimento desse esforço sincero é quando nós nos equivocamos, de novo, olharmos para esse erro, que encaramos, né, ainda como um erro, mas para esse aprendizado e falar, tá bom, entendi, é até aqui que eu consigo ir. Agora eu vou me esforçar para fazer diferente. Eu vou continuar. E não desistir, como alguns fazem, e falar, mas Jesus era Jesus, né? O Cristo, Chico era o Chico, Jerônimo era o Jerônimo. É uma desculpa muito rasa. Porque nós temos condições infinitamente superiores de acesso ao que eles não tiveram. Evidentemente, espíritos moralmente muito mais fortalecidos, superiores do que nós, sem sombra de dúvida. Mas eles se esforçaram para isso. E qual é o nosso esforço verdadeiro? Para que essa transformação interior, através da leitura de O Livro dos Espíritos, do estudo e da prática do Livro dos Espíritos,
de fato, modifique a nossa vida, o nosso meio, a nossa encarnação. Porque aquele ser de bem que passa tantas dificuldades, ele está lá para praticar o que é a sua resignação. E talvez ele não tenha acesso, não tenha nem conhecimento do Espiritismo, ou tenha ouvido falar do Espiritismo, mas ele não teve oportunidade de aprofundar como nós aprofundamos. Aquela criança que desencarnou e aqueles pais que ficaram literalmente em frangalhos estão lá para quê? Na leitura da Gilmara, né? Praticar a fé. E Martin Luther King, ele dizia que, na verdade, ter fé, olha que lindo, né? É nós darmos o passo em direção ao primeiro degrau sem sequer ver a escadaria. Será que a gente tem fé? Ou a nossa fé é material apenas? Que tudo bem, né? Eu vou conseguir aquilo, eu tenho fé que vai dar certo. Tá bom, mas e o complemento dessa fé? Então, a partir do momento que esses pais, eles conseguem praticar a fé na justiça divina, com certeza eles vão superar esse luto aí do seu rebento. Mas nós temos o hábito, nós espíritas ainda temos o hábito de dizer assim: fulano perdeu alguém, fulano perdeu ciclano num acidente, né? Perdeu. E eu já ouvi, inclusive em instituições espíritas, essa expressão, né? Porque se você perdeu o seu familiar, a sua mãe, seu pai, seu avô, naquelas instituições que possuem a seção de psicografia, né, cartas consoladoras. E é um esforço, mais um esforço que nós devemos fazer, porque através do espiritismo, através do esforço de Kardec e tantos outros trabalhadores anônimos, nós compreendemos já que ninguém perde ninguém. Porque aonde há amor verdadeiro, jamais há separação. Porque ser discípulo de Jesus, ainda que as dificuldades nos batam à porta, é atuarmos com alegria no coração. E essa alegria no coração não é algo forçado, não é algo para que as outras pessoas percebam. Alguém quer falar alguma coisa? Sinta-se à vontade. Ou será que abriram só por engano? Não? Então tá bom, vou continuar. Pode falar, Gil. Já que alguém sinalizou aí, você parou, já estava querendo falar já há um tempo. Enquanto você estava falando aí, né, de todo o trabalho de Kardec, Chico, Jerônimo, né, de todas essas pessoas que trabalharam, né, incessantemente em nome da doutrina, trazendo para nós, né, todos esses ensinamentos, os livros. E enquanto você falava dessa dificuldade e da nossa responsabilidade, eu fiquei pensando assim de como que nós criamos, né, em nós a dificuldade para poder colocar em prática na nossa vida, né? Então essas pessoas tiveram todo esse trabalho, trouxeram para nós, né, todos os ensinamentos e os livros, né, a literatura, uma literatura tão vasta que é a literatura espírita, né? E aí nós assim não conseguimos colocar no nosso dia a dia, a gente cria dificuldade, nós já temos tudo pronto, né? Está assim ao nosso alcance, nós não precisamos ter o trabalho, né? A nossa responsabilidade é de executar, né? Eles vieram, eles tiveram um trabalho de trazer aquela questão toda literária e buscaram e eles se aprofundaram. E a nossa responsabilidade é de colocar em prática, de trabalho,
e nós, assim, criamos a dificuldade de fazer isso o tempo todo. E aí nós achamos que nós podemos sempre falar assim, não, mas eu escorreguei aqui agora e mas amanhã eu vou fazer diferente. A gente tem sempre isso, né? Ah, mas amanhã vai ser melhor do que hoje vai ser melhor que ontem, e aí amanhã vai ser melhor que... Enfim, aí a gente vai criando isso dentro da gente, e aí quando você falou, né, que a gente vai ao longo da semana, né, com aquela coisa, aquela agitação, a gente não para meditar, para poder refletir sobre as nossas ações, e aí no dia do nosso trabalho, né, no centro, das palestras, a gente vê até a postura da pessoa sentada no centro é diferente, né? Vê aquela postura assim, centrado, levanta a mão para receber aquele passe. Então, assim, nós precisamos praticar, né? Ao invés de a gente de ter essa serenidade, essa postura serena um dia, vamos ficar um dia mais chateado, mais assim, e vamos nos outros 4, 6, 7, né? Ficar mais sereno, mais tranquilo, porque se nós fizermos esse exercício, naquele dia que nós formos o centro, talvez nós vamos chegar no centro, no nosso trabalho, se nós estivéssemos pensando, né, que com coisas grandes para poder resolver, nós vamos chegar com umas coisas bem pequenininhas, né? Então, a prática no nosso dia a dia e a gente buscar nessas literaturas e nesses trabalhos todos que essas pessoas tiveram para trazer para nós todo esse ensinamento, fica muito mais fácil. Então, acho que a gente vem dificultando muito. Eu falo a gente, mas eu falo muito por mim, né? Porque a gente vai criando muita dificuldade, a gente vai falando, ai, a minha rotina é muito apertada, ai, eu tenho muita coisa, ai, eu não posso fazer uma leitura, ai, eu vou. Então, acaba que a coisa vai passando, né? Então, quando você falou isso, né? Aí você falou de responsabilidade, eu fiquei pensando, a nossa responsabilidade é muito maior do que nós pensamos. Porque nós temos tudo à mão, tudo pronto, e a gente não consegue fazer. A gente tem essa dificuldade, né? Perfeito, Gil, gratidão, é isso mesmo. E nós lembramos, né, nesse sentido que você estava falando, nos é recomendado a prática do evangelho no lar, né? Pelo menos uma vez por semana. Só que aonde é o nosso verdadeiro lar? Porque assim como nós passamos uma semana toda errada, né, toda atribulada, correndo, adianta chegar lá na instituição, que nem você disse, a postura. Eu lembro muito da voz, né? Irmãozinhos, né? Irmãos. Até a voz muda. Nossa, é uma coisa fantástica. E a mesma coisa acontece no Evangelho do Lar. Porque nós pensamos que o lar é aquele lar físico. Mas adianta. Tudo bem, pelo amor de Deus, não me compreendam que eu estou falando para não fazer o Evangelho no Lar. Mas se nós não evangelizarmos o nosso lar mental, a nossa casa mental, adianta fazer ali um evangelho no lar só pro forma, ler rapidinho, alguns abrem ao acaso, outros sequencial, lê rapidinho, né, faz a prece final, ou toma sua água, ou não, e já, já vai ligar a TV, já vai mergulhar de novo, né, nos seus desajustes mentais. Adianta. Dessa forma, o nosso evangelho no lar é uma construção diária para a gente poder harmonizar esse pensamento, sintonizar. Você falou muito bem, Gil, agradeço. Essa responsabilidade, ela é tremenda. Por quê? Porque nós estamos sentados em ombros de gigantes. Já fizeram tudo. Alguém quer falar? Sinta-se à vontade. Não dá, gente. O Oi? menino preparou o trabalho. É a Albertina quem está falando? Fechou. Ela só está pedindo para no final você dar a referência do trabalho de Brasília que você comentou e Ah, do livro dos Espíritos que você comentou, está comentando também. tá bom.
O de Brasília, lá no YouTube, tá bom? No YouTube tem um estudo do Livro dos Espíritos, são quase 600 vídeos, é só procurar. Eu passo direitinho para você, Gil, e aí você compartilha, tá bom? Comunhão Cristã de Brasília, alguma coisa assim, para quem quiser acompanhar. Do Livro dos Espíritos, eu foquei basicamente nas leis morais, no terceiro livro que chama dentro do Livro dos Espíritos, tá? Porque muitas pessoas encaram mais como uma parte técnica, mas esquece que sim, que a gente pode buscar essa transformação moral através do primeiro livro da codificação, né? E aí, como eu estava falando do Evangelho no Lar, é um exercício que nós precisamos fazer todos os dias para evangelizar esse nosso pensamento, para ir nos aproximando, ainda que tenhamos as nossas dificuldades, as nossas limitações, para nos aproximar desses espíritos benfeitores, que são benfeitores não ao acaso, eles não foram escolhidos, você sim e nós não. Não é isso. Através do esforço próprio. Então, nós estamos aqui para nos esforçar no bem. E, finalizando, tem uma ferramenta fantástica que está à nossa disposição há 2000 anos. Nosso Mestre Jesus, inclusive, nos ensinou quando foi perguntado como fazer isso. Essa ferramenta se chama prece. E com esse pretexto de que estamos correndo, que é tudo muito rápido, que temos N atribuições, esquecemos de fazer a nossa prece, de rezar. E não é aquela prece decorada, correndo, e tudo bem quem só souber fazer dessa forma. Mas nós aprendemos aqui em O Livro dos Espíritos, e também lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, e tantos outros livros, que, na verdade, essa prece é um momento único nosso, pode ser uma conversa, uma mentalização com Jesus, com os nossos mentores, com Deus, agradecendo, principalmente agradecendo, para aí sim depois pedirmos para sermos fortalecidos e amparados, para termos disposição em atuar no bem. Mas antes de tudo, vamos agradecer, porque nós temos plenas condições de estar em campo. Estamos passando por um momento difícil, né? Estamos aí quase saindo de uma pandemia, mas já se fala em novas variantes e tantas outras coisas acontecendo. Mas aqueles que nos antecederam passaram por coisas piores. Então nós estávamos, de certa forma, mal acostumados. Era tudo muito fácil. E quando é fácil, não existe aquele esforço sincero. Mas está à nossa disposição. Não precisamos, hoje em dia, sequer comprar as obras básicas, né? Acessamos rápido ali, temos não é e-book, é o PDF, né? Porque e-book você precisa comprar, mas temos o PDF aí à disposição. A Federação Espírita do Brasil, ela disponibiliza também vários exemplares da Revista Espírita, que é fundamental. Existe um site, para quem quiser, que chama Kardecpedia. É como se fosse a Wikipedia, né? Kardecpedia, que chama. Está tudo lá, nossa, é só digitar o assunto que já vem. Então é assim, se precisamos nos capacitar para nos sentirmos confiantes a essa prática do bem, a essa distinção do bem e do mal, se precisamos nos fortalecer ao lidar, já deu horário, né, Gil? Já estou encerrando, se deixar eu vou até meia-noite. Se precisamos nos fortalecer para lidar com nossos familiares, com os nossos pares profissionais, com os nossos amigos, não tem desculpa que não temos mais acesso. Está tudo à nossa disposição. Então, como reflexão, eu deixo aqui para todos nós como estamos realizando fazendo uso, né, desta ferramenta gratuita que Jesus nos ensinou, da prece.
A prece executa verdadeiros milagres, já cientes de que milagres não existem, mas ela faz reviravoltas fantásticas. Não no próximo, em nosso íntimo. Porque a partir do momento que tivermos esse estado de consciência de quem nós somos e por que aqui estamos, com certeza nós vamos retornar ao plano espiritual. Não vou falar com glórias, mas pelo menos não estaremos tão endividados quanto a maioria, né, retorna endividado. Nós teremos cumprido ao menos parte daquilo que foi designado, aquilo que tanto pedimos para realizar enquanto aqui encarnados. Gratidão a todos vocês.